Hoje a gente vai falar sobre aquele tema maravilhoso que eu estou muito curiosa para saber de vocês também, né? Que é o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Vou começar perguntando aqui, qual de vocês aqui tem uma vida equilibrada? Estou muito curiosa para saber quem aqui consegue equilibrar bem a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Eu já vou contar de mim, mas eu estou muito curiosa para saber aqui de vocês, para ver se eu estou muito doida ou não, se a gente está mais ou menos no mesmo barco. Bom, gente, vamos lá. Eu vou começar a ir direto ao ponto aqui, porque vocês sabem que eu me comprometi a me manter nessas lives aqui por 45 minutos e ser extremamente objetivas para fazer jus ao tempo de vocês e para fazer jus ao meu tempo também. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu escrevi várias coisas aqui para falar com vocês sobre esse assunto. Por quê? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Gente, eu tô longe de ser a dona da verdade. Tudo que eu divido com vocês é a minha verdade hoje. Pode ser que amanhã eu tenha mudado, amanhã eu aprendi algo novo, estou testando alguma coisa nova. Então, eu conto aqui com a maturidade, o discernimento de vocês e o filtro de vocês, em pegar o que serve, deixar aí o que não serve e tá tudo bem. Somos todos adultos, né? Então, eu já estou pressupondo que a nossa conversa já começa nesse nível, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar o que eu acredito sobre o equilíbrio da vida pessoal, da vida profissional. Eu acredito que o equilíbrio, ele é uma coisa um tanto quanto utópica. Ele é uma coisa que a gente idealiza demais, mas a verdade mesmo é algo bem desafiador de você realmente conseguir fazer de uma forma consistente. Eu acredito que a gente até tem fases mais equilibradas, mas é muito difícil você conseguir manter essas fases constantes, ainda mais quando você está em um momento, por exemplo, de ascensão profissional ou em alguma transição na sua vida pessoal que exige mais da sua atenção. E nós, seres humanos, nós não temos uma vida constante, né? Nós estamos constantemente lidando com o quê? Com altos e baixos, momentos diferentes, novos desafios. Então, eu já vou começar aqui quebrando alguns, né? Já trazendo para vocês, eu realmente não acredito tanto no equilíbrio. Porém, eu acredito numa coisa. Eu acredito em escolhas que te trazem paz. Escolhas inteligentes e conscientes que fazem com que você aprenda a lidar com esse desequilíbrio. Tá fazendo sentido até agora? Então, olha só, gente. Eu fiz o favor de ir lá procurar no dicionário o que significa a bendita da palavra equilíbrio. E aí o senhor dicionário me contou o que equilíbrio significa. Posição estável de um corpo sem oscilações ou desvios. Segundo o significado, estado ou condição de quem se mantém constante, inalterado e estável. Estável. Eu acho que realmente é difícil a gente conseguir se manter assim. Porque para que a gente cresça, né, para que a gente evolua, para que a gente se sinta realizado, a gente precisa dessas determinadas inconstâncias. Porém, o que acontece? Tem pessoas que já sabem lidar muito bem com essas transições, né, com essas oscilações e não sofrem tanto o impacto desse desequilíbrio. Por quê? Porque elas já evoluíram num senso de algo que eu vou chegar e dizer para vocês daqui para frente, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou compartilhar algumas coisas de como eu lido com isso, tá? Algumas coisas que eu acredito, algumas coisas que eu vejo, ainda não tive a evolução suficiente para encontrar este equilíbrio. Então, eu vou trazer aquele bate-papo real aqui com vocês. Primeira coisa que eu vou trazer, vamos considerar as minhas condições reais atuais de vida, né? Eu sou uma pessoa solteira, né? Eu não sou casada, eu tenho namorado, eu não tenho filhos, o que facilita, entre aspas. Eu ainda tenho 30 anos, sou consideravelmente jovem, vou dizer que sou jovem, me considero jovem, e ainda tenho muita saúde e energia. O que facilita eu puxar a minha vida um pouquinho mais para um desequilíbrio, porque eu ainda tenho essa energia, tempo e disposição em determinadas áreas da minha vida que me permitem, né, trazer esse puxão mais desequilibrado. Então, essas considerações são importantes da gente trazer em consideração, gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente está se comparando com uma pessoa que, às vezes, ainda não tem filhos, mas você tem um filho, tem dois, tem três, tem um bebê,
tem 4 filhos, tem uma família, tá passando por um desafio. Então, por isso que eu tô falando que a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Quais são essas condições específicas que a gente considera antes de levar em consideração equilíbrio ou desequilíbrio, perfeito? Então, eu tô trazendo em consideração o meu momento de vida, que eu acho que ele me permite trazer este desequilíbrio. Combinado? Próxima parte. Calma aí que, olha só, vou mostrar pra vocês uma coisa que é engraçada. Eu começo a escrever, só que daí eu vi, nossa, mas a ideia que eu tive depois, ela é melhor. Então eu coloco tipo o 1, o 2, o 3, daí vem pro 4, aí o 5, daí o 6. Eita, essa é minha cabeça. Até minha cabeça é meio desequilibrada. Então vamos lá, seguir a cabeça desequilibrada da Fê. Então olha aqui o que eu coloquei. Eu considero o equilíbrio, de certa forma, um tanto quanto utópico. Porque eu acho que nós temos fases e fases, tá? E muitas vezes a gente precisa desequilibrar para poder focar e concentrar as nossas energias em determinadas fases. Então, por exemplo, tive filho. Você vai desequilibrar a sua vida, porque é hora de você concentrar suas forças e sua energia naquela criança que depende totalmente de você. Fui promovida. É hora de você concentrar suas forças e energia, né, nessa posição, nova posição que você está assumindo. Ela vai exigir mais de você. Né? Tô começando um novo negócio, tô iniciando um novo projeto. Nós temos fases e fases. Quero entrar num processo de perda de peso, né? Então aquilo ali vai exigir um pouquinho mais da sua energia. E essa energia ela é o quê? Desequilibrada. Então, eu só queria trazer essa desconstrução da palavra desequilíbrio para vocês. Próxima coisa. Como que eu considero o meu equilíbrio? São através de escolhas e prioridades. Então, assim, eu decido como eu quero equilibrar a minha vida dependendo do momento, porque são fases e fases, né? Como eu tô falando aqui de mim, vou trazer o meu exemplo pessoal aqui. São fases e fases. Na fase que eu, Fê, tô de vida, nesse momento, meu foco muito forte, ele é o profissional. Ele vem sendo o profissional já há uma média de 2 anos. Eu sei que vai continuar sendo pelo menos para os próximos 3. É o que eu acho hoje, tá? Pode ser que daqui a um ano eu tenha filho, talvez eu vá abrir uma prioridade diferente naquele momento, enfim, não sei. Mas hoje eu tenho esse plano de pelo menos até os meus 33, mais ou menos, eu quero focar nesse meu desequilíbrio no profissional. Então, assim, quer dizer que eu esqueço do restante das coisas da minha vida? Quer dizer que eu não dou atenção pro meu namorado, eu não dou atenção para as minhas amigas, eu não dou atenção para minha família, porque eu estou focado no meu profissional? Não. É aí que está a questão. Quando eu defino as minhas prioridades, eu escolho, por exemplo, quais são as minhas amizades que nesse momento eu vou concentrar a maior parte da minha atenção, né? Quem da minha família merece a minha atenção? Sabe quando a gente coloca os favoritos no iPhone? Que mesmo que você esteja no modo avião, mesmo que você, não importa o que aconteça com você, vai tocar, porque os seus favoritos, né, estão naquela lista VIP da sua vida. Pois é, eu tenho essa lista VIP na minha vida, que tem algumas amizades, tem algumas pessoas da minha família, tem o meu namorado, né, e tem... Ó, olha aqui o equilíbrio. Ó, meu namorado acabou de mandar mensagem. Né, olha a nossa vida desequilibrada. Vou ler para vocês aqui ao vivo. Ele tentou me ligar aqui agora, eu não consegui atender. Então ele mandou aqui. Te amo, meu amor. Ele não fala português, tá? Mas isso ele falou em português. Stuck at work. We'll be back late. Won't last much longer, I hope. O que ele quis dizer? Te amo, ele começou já me amansando. Aí depois ele falou que ele tá preso no trabalho e que ele só vai conseguir voltar bem mais tarde. Mas ele acredita que essa fase não vai durar muito tempo. Ele espera. Então, esse é o equilíbrio, esse é o desequilíbrio da nossa vida. E aí a gente já vai chegar nessa parte. Então, deixa eu voltar para o que eu estava falando para vocês, que eu tenho aquela lista VIP aqui das pessoas da minha vida. E essas pessoas... Oi, Mazinha! Acabei de ver, a Marcela tá aqui. Vou ver ela no domingo. Então, olha só, vida real, Cici, isso aí. Então, olha só, eu tenho essa lista VIP da minha vida. Então, por exemplo, quando meu namorado me liga, prioridade, eu geralmente paro e atendo, não sei que eu esteja numa live, com certeza, né? Mas se eu não tô em nenhum atendimento, enfim, eu sempre atendo ele, né? Ele é uma das prioridades da minha vida. Se a minha família me liga, caso eu não consiga atender, logo em seguida depois eu vou retornar. Tem amigas na minha vida que a hora que elas precisarem de mim, elas sabem, não importa o que seja. Então, assim, eu tenho esse código. Eu não estou disponível para todo mundo, mas tem certas pessoas na minha vida que a hora que eles precisarem de mim, eu paro tudo que eu estiver fazendo e vou dar atenção para eles. Lógico que não para coisas triviais, tipo agora que ele só queria me avisar que ele ia atrasar,
Mas qualquer amiga minha que precisa de mim, qualquer momento, se elas mandarem alguma coisa, a hora que eu puder, eu vou parar, eu reorganizo minha agenda inteira, mas eu vou estar ali por eles. Então, eu defino prioridades para gerar esse equilíbrio na minha vida. Porque acontece uma coisa, gente, a gente não pode estar disponível para todo mundo, senão a gente passa a viver de acordo com a agenda, o cronograma de todo mundo. E aí você perde o controle da sua vida. E aí você se sente mais desequilibrada ainda, porque você sente que você está sempre ocupada e você nunca consegue dar conta de nada. Tá? E aí tem uma coisa aqui que eu escrevi sobre essa questão aqui da utopia. Olha só, seremos medíocres em tudo aquilo que formos genéricos. Tudo que Deus propôs para nós exige intensidade. E essa intensidade, para mim, ela é uma forma de desequilíbrio. Por quê? Porque para você ser intenso em alguma coisa, para você dar certo em algo, para você fazer algo muito bem feito, você precisa focar muito naquilo e, consequentemente, abrir mão de outras coisas. E eu acredito nessa intensidade. São poucas coisas, mas que eu faço com muita intensidade. Então, muitas vezes, quando a gente quer gerar o equilíbrio, a gente acaba fazendo muitas coisas mais ou menos, certo? E esses vários mais ou menos acaba constantemente gerando um desequilíbrio na sua vida, porque você quer que algumas coisas sejam realmente muito relevantes ou mais bem-sucedidas ou mais fluidas para você. Então, essa é a minha versão, tá? Essa questão aqui que eu falei tá na Bíblia e eu, inclusive, aprendi porque eu faço um curso com o André Fernandes, com o pastor André Fernandes, lá dos Estados Unidos. E aí, essa frase aqui, ele falou em uma das aulas, eu anotei, porque eu achei muito interessante. Eu acredito muito nessa questão da intensidade. Então, eu adoro ser intensa no meu trabalho, eu adoro ser intensa nas aulas que eu faço com vocês, eu adoro ser intensa nos meus cursos, eu adoro ser intensa com as minhas clientes e todos os projetos que eu me envolvo. Eu adoro ser intensa quando eu tô com a minha família, quando eu tô com as minhas amigas. Então, eu coloco intensidade demais nas coisas que eu escolho definir como prioridade. O restante, eu só, ok, eu não vou usar a minha energia para outras coisas que não fazem parte desse círculo de escolhas que eu fiz em determinado momento, tá? Então, o que acontece? Eu vou constantemente revisando isso. Constantemente eu vou lá e vejo, poxa, eu tô no caminho certo? É isso ou não é? Deixa eu aproveitar e trazer um erro, não um erro, uma coisa que eu aprendi esse ano. Esse ano, eu voltei para Sydney, para quem sabe a minha história aqui, algumas pessoas aqui já sabem. Eu voltei para Sydney em novembro do ano passado e esse ano tem sido um ano muito intenso, de verdade, gente, de trabalho para mim. Os últimos também, mas antes eu não tinha muita opção porque eu vivia isolada. Então, eu não tinha muita opção. Eu não tinha como equilibrar, ter vida social e tal. Agora, eu tenho essa opção, porque eu tenho vários amigos aqui, né? Voltei para Sydney, tem um monte de coisa para fazer, enfim. Mas o que acontece? Logo que eu cheguei aqui, me veio inspiração, enfim, e aí eu criei o Super Self, comecei a lançar o Super Self e entrei de corpo e alma para o Super Self. E aí que é muito fácil de eu me distrair com outras coisas. E aí o que aconteceu? Com essa intensidade que eu coloquei no Super Self, eu deixei um pouquinho de lado algumas coisas que eram importantes para mim. Por exemplo, saúde é uma das coisas mega importantes para mim. Eu amo fazer exercícios físicos e desde novembro do ano passado eu tô totalmente desequilibrada, ganhei peso, né? Eu não tava conseguindo ser constante, tava dormindo muito pouco, muito pouco. Aí eu ia treinar, não tinha energia. Então, depois eu parei de fazer exercício, daí veio a pandemia, enfim, eu desequilibrei a minha vida nesse sentido. E eu tentei ter compaixão e entendimento comigo nesse período. Então, eu fiquei bem inconstante com os meus exercícios por, sei lá, 6, 7 meses. Porém, tinha uma coisa que eu mantive. Como isso era um valor muito forte para mim, o que eu fiz? Todos os dias eu tinha pelo menos uma mini regrinha, que era no meu ritual da manhã, eu fazia pelo menos 3 minutos de exercício intenso. Porém, o que aconteceu? Quando eu terminei o último lançamento, a última abertura da turma 3 do Super Self, faz uns 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, vocês viram que eu tava bem tensa, alta do dia, 2 vezes por dia, enfim, um monte de coisa, o time tava crescendo, a empresa tava crescendo. Quando acabou isso, eu decidi parar e refletir sobre a minha vida. Né? Beleza, agora a Fernanda tá indo para onde? Porque a minha vida, ela virou, assim, 85% trabalho, 15% o restante. E aí, eu decidi, gente, eu tava com desejo de viver. Eu quero viver a minha vida, eu quero me sentir viva, eu quero viver experiências. E aí, eu quis trazer um pouco mais de equilíbrio. Eu quis diminuir essa porcentagem do 85% aqui. Tava um desequilíbrio que estava me afetando muito forte naquele momento, depois de manter isso já por 7, 8, 9 meses. E aí, o que eu decidi? Me juntei com umas amigas, a gente começou a fazer uma lista de experiências que a gente queria viver.
experiências. A gente colocou lá, o que a gente colocou, Ceci? Me ajuda aí. A gente colocou fazer um voo de helicóptero. Aí eu coloquei coisas que eu queria muito fazer, começar a fazer aula de tênis. Coloquei lá que eu queria começar a fazer um esporte aquático. Coloquei lá, o que mais que a gente colocou? A gente colocou que a gente queria fazer uma viagem por aqui para vinícola entre amigas. Aí a gente colocou, a gente começou a comprar isso no Groupon, né? Que é tipo um site de massagem, helicóptero, a Ceci tá aqui. Então, a gente começou a ter ideias pelo Groupon, que é um site, né, tipo de ofertas, e junto com isso começou a vir várias outras ideias. Então, o que eu decidi fazer? Decidi começar a fazer as aulas de tênis, que eu procrastinei a vida inteira. Comecei, tô aqui, gente, sou terrível, meu Deus do céu. Ô, Jesus, tá mexendo com a minha autoestima essas aulas de tênis. Mas a gente comprou o voo do helicóptero. Bom, começou o nosso desequilíbrio, né? A gente já mudou a data do voo faz umas 3 vezes, mas ele vai sair. Ele vai sair em breve. O que mais? A gente comprou a massagem, a gente comprou acupuntura, várias coisinhas assim. E aí a gente começou a fazer essa lista aí do viver. Eu quero viver experiências, assim. Então, isso começou a me trazer uma super nova energia. E essa foi uma forma de eu começar a buscar um novo equilíbrio. Aí, o que eu fiz também? Eu fui buscar outros tipos de academia que eu queria fazer. Eu fico entediada muito rápido e como eu trabalho com celular o tempo inteiro, eu preciso me desconectar completamente. Eu preciso fazer um exercício que eu preciso estar completamente focada. Então, que é o tênis, por exemplo. E aí, eu encontrei uma academia aqui perto de casa. Eu comprei uma semana para testar. Amei e tô fazendo. Então, voltei, tô me sentindo viva. Todo dia acordo, vou lá, 5 e pouco da manhã, sou eu. Então, isso para mim traz um equilíbrio para mim, por mais que seja ali 45 minutos todo dia de manhã, já ajuda a elevar o meu tanque lá de energia para trazer uma equilibrada aí para minha vida. Outras coisas. A gente tem planos temporais. O que significa isso? Por exemplo, eu comentei com vocês que eu tenho alguns planos, principalmente até os meus 33 anos, né? Talvez mude, talvez é isso hoje, talvez seja amanhã mude, então de volta, tá, gente? Isso também não é tão equilibrado. A gente sempre pode mudar, como eu falo para vocês, sonhos são feitos para serem escritos a lápis. Mas eu tenho alguns planos bem ambiciosos para mim até os meus 33 anos. Eu estou muito disposta a trabalhar muito até lá. Trabalhar muito. Então, eu estou disposta a desequilibrar um pouco a minha vida, focando mais no profissional, principalmente por esses anos. E depois eu quero, né, que eu estou construindo essa base, essa fundação, para que depois eu possa desacelerar um pouquinho no profissional e colocar bem mais intenção e energia no meu pessoal, que é quando eu imagino já, né, começar minha família, aí eu quero sim poder dar mais atenção para os meus filhos, então eu espero ter construído, né, uma determinada estabilidade maior profissional, financeira e tudo mais. Então, eu escolhi desequilibrar agora para depois equilibrar numa outra forma. E são planos e planos e fases e fases. Quando eu tentei trazer esse equilíbrio constante pessoal profissional, gente, geralmente não era, porque ficava tudo meio morno. Não estava nada super intenso. E eu acredito nessa intensidade nas coisas que a gente faz. Então, são planos temporais. E junto com os planos temporais, o que vem? Vem acordos. Então, por exemplo, agora eu vou dividir com vocês pessoalmente como eu faço. Então, por exemplo, como que eu faço com meu namorado? A gente faz acordos. Então, por exemplo, agora, né? Eu tô num período onde logo mais vai vir a nova turma do Super Self, vai começar o Bootcamp Super Self, eu tô nas aulas aqui com vocês, eu tô fazendo uma série de transições profissionais para a empresa Evolve, que eu ainda não compartilhei com vocês aqui, provavelmente em breve, um pouquinho mais para frente eu vou dividir com vocês, mas que são transições muito intensas e estão exigindo muito de mim. E o Warren, meu namorado, ele tá ciente disso, então a gente combinou. Então, por exemplo, aí, Warren, olha, seguinte, próximos 2 meses voltei para aquela intensidade doida. Então, você sabe que eu não vou estar tão disponível o tempo inteiro. Final de semana, aproveita, sair com os teus amigos, não sei o quê. E aí, a gente vai toda semana equilibrando nossas agendas. Por exemplo, olha, talvez no domingo de manhã eu tenha tempo livre. Vamos tomar café da manhã juntos? Aí, a gente vai tomar café da manhã juntos. Aí, ele tá numa fase de muito trabalho também. Então, eu já sei que eu não posso... Agora não é fase de eu ficar cobrando, esperando coisas dele. Ele precisa do meu suporte nesse momento. Não de mim, requisitando ele. Ah, é porque você nunca tá em casa, porque não sei o quê. Então, essa parceria de equilíbrio dos sonhos é muito importante. Alguém me mandou essa semana nas caixinhas
falando o seguinte: o que eu faço para fazer as pessoas da minha família terem o mesmo sonho que o meu? Pois é, a primeira coisa é você se preocupar com os sonhos deles. E você será a primeira primeira pessoa a suportar os sonhos deles. Porque muitas vezes a gente não se dá conta, mas a gente está esperando que todo mundo nos suporte, que todo mundo esteja ao nosso lado, mas a gente não necessariamente está fazendo a mesma coisa. Vocês já pararam para pensar nisso? E isso foi uma coisa que eu tive que aprender na pele, né? Porque eu, no começo, esperava muito desse suporte, por exemplo, do Warren, e ele me dava, mas eu não era a melhor suportadora. Eu era um pouquinho, mas eu acho que eu fui melhorando isso no decorrer do tempo. Então, por exemplo, a gente está constantemente equilibrando, né? Ponderando. E aí, como que tá esse momento para você? Como que tá o meu? Como que eu posso te ajudar? Como você pode me ajudar? Então, a gente faz rodízio de quem passeia com a Coco. Ele geralmente passeia à noite, eu geralmente passeio todo dia de manhã. Então, a gente vai equilibrando e vendo como um pode ajudar o outro. E a gente aliviou o quê? As cobranças. Ele sabe desse meu momento e ele não fica me forçando. Porque, por exemplo, graças a Deus que ele me suporta. Por quê? Primeiro que eu sou o tipo de namorada que geralmente não está disponível nos finais de semana. Eu sou o tipo de namorada que, nos últimos 2 anos, os amigos dele iam visitar a gente. Várias vezes eu falava, vão lá, se divirtam, vou ter que ficar em casa trabalhando. Só que ele esteve ao meu lado. E eu valorizo isso demais, ter tido esse suporte. Porque se ele tivesse colocado essa pressão em mim, teria sido muito difícil, porque eu me sentia sendo pressionada a desistir do meu sonho. Então, constantemente, a gente está equilibrando isso e a gente está vendo o quê? Como que realmente a gente pode se ajudar nesses períodos. E são fases e fases. Então, por exemplo, assim que acabar essa nova fase que eu tô agora, eu sei que eu vou tirar um tempinho onde a minha prioridade vai ser ele. Então, tipo, a gente vai ficar todo dia à noite assistindo Netflix, aí final de semana a gente vai sair, tomar café da manhã junto, depois a gente vai almoçar junto, aí a gente vai inventar alguma coisa na casa, sei lá, a gente vai decorar alguma coisa juntos. Então, a gente tá constantemente equilibrando, né, e achando, nos encontrando no meio dos ciclos da nossa vida. Porque assim, eu só consigo ser boa para ele quando eu consigo fazer as coisas para mim e vice-versa. Quando ele tá conseguindo viver os planos de vida dele, ele consegue ser o melhor para mim. E muitas vezes a gente quer que o nosso parceiro pare a vida dele e viva no nosso sonho, né? E como que isso começa? Começa em você ser a primeira pessoa a suportar o sonho da pessoa que tá com você e constantemente a gente vai balizando. Poxa, tá demais? Como que eu posso fazer para ser melhor para você? Ou o que você gostaria? Eu tenho um dia livre. O que você gostaria que a gente fizesse juntos? Então a gente vai equilibrando isso. É perfeito sempre? Não, gente, tá longe de ser perfeito. Entendeu? Tem vários altos e baixos, tem momentos que são melhores, tem momentos que são mais difíceis, mas essa é a vida, certo? Desequilibradia também, tá? Então, é mais ou menos. Olha só que legal. Olha isso aqui. Eu aprendi que meus breaks têm que ser planejados. Esse aqui é meu aprendizado pessoal. Por quê? Eu tenho um probleminha, que é tirar breaks. Agora, não quer dizer que eu estou sendo super produtiva enquanto eu não tiro meus intervalos, tá? Muito pelo contrário. Porque muitas vezes eu me pressiono demais, eu não quero parar, fazer intervalo, mas daí eu tô exausta, obviamente, e aí eu fico procrastinando em coisas que não precisa, mas não tiro meu break. Enquanto que, se eu tirasse o break, eu teria ido lá, teria descansado, feito uma coisa melhor, teria voltado, teria mais energia. Então, eu estou nesse processo de aprendizado disso, tá? Mas o que eu aprendi, que eu comecei a fazer, principalmente nos últimos 1 mês e meio, mais ou menos, para cá? Meus breaks têm que ter um compromisso com alguém. Por exemplo, meus treinos da academia. Não vou mais treinar sozinha. Não adianta, eu me burlo, volto a trabalhar. Então, o que eu faço? Eu gosto da minha academia porque eu tenho que agendar as aulas já no aplicativo. Então, eu já sei que eu estou comprometida com eles, eu não posso faltar, não posso inventar desculpa. Já faz parte da minha agenda, eu já sei que eu vou parar naquele momento para fazer aquilo e eu vou. Porque, gente, se eu me comprometo com alguém também, eu cumpro. Então, eu sei que eu funciono na base disso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a enfiar na minha agenda coisas que são importantes para mim. Então, a academia todo dia de manhãzinha, as aulas de tênis em alguns dias da semana à tarde, né? Então, por exemplo, eu já combino, se eu vou ter um tempinho livre, eu já combino, Warri, no sábado à tarde a gente vai ficar juntos. Aí eu já fecho, eu vou estar com o Warri. Aí com as minhas amigas, olha, vamos todo domingo de manhã sair juntas? Porque daí eu sei que meu namorado vai jogar tênis com os amigos dele, eu vou com as minhas amigas tomar café da manhã, fazer uma caminhada, enfim. Então, eu volta e meia faço esse tipo de acordos, eu já coloco na minha agenda, por quê? Eu preciso me comprometer com outras pessoas, eu funciono, gente, na base do compromisso público. Eu já falei para vocês, então não adianta, funciona, é isso que eu faço. E é o seguinte, junto com isso,
Ah, e a mesma coisa, gente, eu faço com os meus cursos, tá? Cursos, mentorias, enfim. Porque além da empresa, além do trabalho, faço várias mentorias, faço outros cursos, outros tipos de estudo, que geralmente começa super cedo, outros ficam até muito tarde. Então, eu geralmente vou fazendo, encontrando esses equilíbrios dentro desses pontos também, tá? Mas o que acontece? Outro grande aprendizado é o aprender a dizer não. Tô ficando boa nisso. Tô ficando. Sempre fui péssima. Mas é o seguinte, gente, cada não que você diz para o outro é um sim para você. E é um presente que você se dá magnífico. Por quê? Muitas vezes a gente diz sims por educação. Você fala que você vai em algum lugar que você nem tá afim de ir. Você vai, sei lá, no aniversário de uma pessoa que você gosta, você tem um carinho muito grande, mas vocês não são tão próximos e você precisa estar focando em outra coisa. E aí, porque você não quer dizer não, você diz que vai, e aí você vai sem querer estar lá, e aí vira aquela meleca, certo? Então, gente, a gente pode dizer não com carinho. Muitas vezes falar, olha, me desculpa, eu adoraria muito poder ir, mas infelizmente nesse momento com esse projeto que tá uma loucura, enfim, eu vou lá, mando um presente pra pessoa, ligo com o maior carinho. Mas assim, se você vai sem querer estar lá, você tá fazendo um desserviço, você nem tá dando presente real para aquela pessoa. Então, dizer não é libertador. Gente, por favor, digam não. Digam não. Sabe quando você sente de verdade, na verdade eu não tô tão afim? Diga não. Diga não, com todo amor, carinho, compreensão do universo, porque isso é essencial, gente. A gente sempre coloca a nossa humildade primeiro, não é por egoísmo. Mas você não vai estar sendo muito legal com a pessoa se você eu não estou sabendo falar. Disser sim, querendo dizer não. Tá? Então, olha só, tenho muita dificuldade de dizer não, mas estou melhorando. Fico com medo de magoar a pessoa. Pois é, Lu, mas tem um grande problema. A gente tem que desapegar desse medo de magoar as pessoas. Porque, de volta, um sim que você diz para outra pessoa, você está dizendo não para você mesma, se você realmente não quer. A gente pode falar o não com carinho, não quer dizer que a gente é uma carrasca que diz não para tudo. Tá? Mas a gente tem que cuidar, porque, inclusive, quando a gente diz sim demais, tem pessoas até que se aproveitam dessa quantidade de sim que você dá, porque você está sempre disponível. E aí, quando você está disponível demais, você realmente abre mão de um monte de coisa da sua vida que poderia estar sendo feita, cuidada, que era prioridade para você naquele momento. Não é desafiador mesmo, gente. É uma coisa que a gente vai fazendinho aos poucos e várias vezes a gente ainda vai dizer sim para coisa que deveria dizer não. Enfim, e quem paga o preço? Você. Por quê? O que você vai fazer? Você vai ter que dar um jeito de incluir aquilo lá que você tinha que fazer na sua vida por causa dessa quantidade de sims que você disse. Você, no caso eu também, tá? Faço isso direto. Então, tamo junto, galera. É isso aí, a gente faz isso mesmo, mas estamos aqui para evoluir, a gente constantemente está aqui fazendo essa calibragem e ver como que a gente pode melhorar. Próxima coisa. Ah, isso aqui eu já falei, ó. Tem pessoas que estão na minha caixinha assim preciosa, que são essas pessoas geralmente têm meu sim a qualquer hora, não importa. Eu vou parar tudo que eu estiver fazendo, não importa o que aconteça, não importa como esteja a minha vida, eu geralmente vou parar tudo ou eu vou dar um jeito de encontrar uma forma de equilibrar a minha vida para dar atenção, amor, cuidado, carinho para qualquer pessoa que tá nessa minha caixinha. Agora, quem não tá, não quer dizer que eu não respeito, que eu não amo, que eu não tenho carinho, mas eu vou ter um pouquinho mais de cuidado no sims, tá? A gente não pode dizer assim para todo mundo, mas as pessoas que estão ali, ó, nos seus favoritos do iPhone, essas pessoas são importantíssimas aí na sua vida. Olha só, gente, vou ler aqui umas coisas para vocês aqui, ó. Que eu escrevi aqui, ó. Então, uma coisa que eu li. Onde eu li? Eu não lembro onde eu li isso, tá? Eu encontrei na minha agenda, nas minhas anotações de inspirações. Então, não é autoria minha. Li em algum lugar. Então, vou dizer, tá? Mas é o seguinte, eu li esse negócio aqui que eu adorei. Energia vale muito mais do que genialidade. Pessoas com energia e entusiasmo continuam em ação. E a energia, o entusiasmo, eles vêm do quê? Daquela intensidade que eu falei lá no começo. Então, eu não consigo ter energia, entusiasmo se eu estou tentando focar em muitas coisas. É por isso que muitas pessoas falam: como que você consegue aparecer aqui cheio de energia todo dia, sorrindo e tudo mais? Porque eu coloco a minha intenção e a minha intensidade aqui. Então é por isso que eu consigo manter a minha energia aqui. Eu não estou colocando essa mesma energia em absolutamente tudo da minha vida. São algumas escolhas que eu fiz para canalizar essa energia. E por quê? Porque eu acredito numa coisa, gente. Ó, eu até escrevi aqui para eu não me esquecer essa frase. Fê, eu estou disposta, real,
Eu fiz essa escolha na minha vida já faz algum tempo, já contei para vocês essa história. Mas eu estou disposta a fazer o que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, para consequentemente ter o resultado que poucas pessoas têm. Essa frase aí, ela é famosa. Inclusive, já li nos livros do Napoleon Hill, do livro do Tony Robbins, tem um monte de livro, tá? Todo mundo já ouviu isso. Mas, né, o que é? Geralmente, poucas pessoas estão dispostas a fazer o que a maior parte das pessoas não estão. E, consequentemente, elas têm a maior parte do resultado que poucas pessoas têm. E eu tô muito disposta a isso. Então, eu não me importo de pagar o preço. Já falei para vocês, esse preço, ele vem desse desequilíbrio momentâneo em determinadas fases da minha vida. Então, é uma escolha que eu tô feliz em ter tomado, né? E eu não julgo ninguém que não tenha essa mesma escolha. No caso do profissional, que é o meu neste exato momento, tá? Por que acontece? Você provavelmente escolheu priorizar uma outra coisa e eu super respeito a sua escolha. Eu nunca quero aqui incentivar vocês a ser como eu, tá? E de volta, essa é a minha escolha hoje. Talvez amanhã, quando eu falar com vocês, talvez eu refletir e, tô num novo momento. Nesse momento, eu decidi priorizar mais determinada fase, gente, e tá tudo bem, beleza? Tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. O que mais que eu coloquei aqui? Ai, tá bom. Lá vou eu agora com aquelas cutucadas para vocês. Vocês estão preparados? Então tá bom, vamos lá. Eu nem deixei vocês responderem, já decidi por vocês. Vocês estão aqui, eu acredito que vocês estão preparados. Então, olha só. Anotem essa. O que Deus te chamou para fazer, faça, tá? O que Deus te chamou... Desculpa, eu ia misturar aqui. O que Deus te chamou para fazer, faça. E a gente não consegue fazer o que Deus nos chamou para fazer se a gente quer fazer o que todo mundo do mundo quer que a gente faça também. Isso significa o quê? Escolhas e preços. Então escreve bem grande aí na frente do seu computador, na tela do seu celular, o que Deus te chamou para fazer, faça. E entenda que este fazer vai exigir um desequilíbrio, porque você precisa fazer o quê? Você precisa fazer isso com intensidade. Porque voltando porque eu escrevi lá, seremos medíocres em tudo aquilo que formos genéricos. Genérico é quando você é superficial em algo, tá? O genérico, o medicamento genérico, ele geralmente foi lá usado com, talvez eu fale errado, tá? Mas com alguns conteúdos lá, substitutos, que não é exatamente aquele lá, mais poderoso, enfim. Mas genérico geralmente é mais superficial. Então, seremos medíocres em tudo aquilo que formos genéricos. Tudo que Deus propôs para nós exige intensidade. E aí, o que eu falo no final? O que Deus te chamou para fazer, faça. E eu, desde que eu comecei a entender um pouquinho, me abrir um pouco mais, eu tenho falado muito mais de Deus para vocês, gente, porque eu me abri para isso, principalmente esse ano. E, sinceramente, eu tenho certeza absoluta que é por isso que o meu ano tem sido tão mágico. Mágico, diferente de perfeito, longe de perfeito, mas tem sido tão incrível em sonhos e desejos e coisas, sabe, que eu quis por muito tempo na minha vida e antes não acontecia. E esse ano que eu decidi me abrir, me entregar, confiar genuinamente em Deus para tudo isso, me aproximar muito mais, passar a estudar muito mais, é incrível como a minha vida desabrochou em inúmeras áreas que antes estava realmente lá travada. Então, vou falar de Deus. Beleza? Então, olha só, eu tenho certeza que tudo que está acontecendo na minha vida é graças a Deus. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. Por quê? E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu comecei a escutar e colocar muito mais atenção a isso. O que é isso que eu vim aqui fazer? Quando que eu estou sendo o meu melhor? O que são esses dons e talentos que eu tenho? Realmente, como que eu posso fazer isso da melhor forma possível? Certo? Então, aí que vem essa questão da intenção. E eu acredito muito que para isso vem esse determinado desequilíbrio. Mas olha só, a Dai mandou aqui. Fê, sua linda, você acorda cedo todos os dias, inclusive domingo e feriados? Geralmente sim. Por quê? Porque eu trabalho sábado e domingo. Então, por exemplo, amanhã é sábado. Meu Mastermind Pletória começa às 8 horas da manhã. Depois, eu vou ter encontro com as alunas do Super Self. Então, meu Mastermind geralmente vai até ali mais ou menos meio-dia, das 8 até meio-dia. Né? Então, são 4 horas de Mastermind. Amanhã provavelmente vai ser esse tempo. Aí, 1h da tarde, eu tenho marcado encontro com as alunas do Super Self aqui de Sydney. Então, eu vou terminar o Mastermind, provavelmente vou tomar um banho, me trocar e vou direto para o encontro com as alunas. Aí, domingo de manhã, eu tenho reunião. Domingo de manhã, começa às 8, eu já tenho uma reunião.
Aí, às 11 horas, eu tenho encontro com a minha amiga Marcélia. E aí, 1 hora, eu tenho encontro com as minhas amigas do Sisterhood. Então, eu geralmente tenho muitos compromissos no sábado e domingo. Sem contar que eu geralmente tenho aulões do Super Self no domingo e todo sábado eu dou Mastermind. Então, acaba que eu acordo cedo, inclusive sábado, domingo e feriados. Eu nunca sei quando é feriado, porque para mim todo dia é dia. Eu não sei, feriado não conta pra mim, gente. Eu não trabalho numa empresa que eu vou ter aquele feriado que eu não vou trabalhar. Então, pra mim, é tudo mais ou menos igual, inclusive, porque como eu trabalho conectado com muitos países, quando é feriado aqui, não é feriado no Brasil ou em outros lugares, então, pra mim, realmente é indiferente, tá? E uma outra coisa que eu ia dizer, porém, tem sim finais de semana que eu não tenho Mastermind, ou que eu não tenho aulão do Super Selfie. Aí o que eu faço? Aí sim, gente, se eu puder, eu vou dormir até mais tarde. Aí o meu mais tarde vai ser, sei lá, até 7 horas da manhã, 8. Eu não lembro de última vez que eu acordei 8 horas da manhã. Não lembro, mas assim, mais tarde pra mim seria, sei lá, 7, 7 e meia da manhã. Eu fiz isso aí nos últimos meses que passaram. Mas eu sou uma pessoa totalmente matutina. Mesmo que eu não queira que eu esteja exausta, é difícil, eu simplesmente acordo. Então, não é nem porque, nossa, tô super me impressionando, porque eu adoro as manhãs assim, então eu geralmente acordo cedo. Então, respondendo aí, você Dai, eu geralmente acordo cedo sim, todo dia da semana. Todos os dias da semana. E vamos lá, próxima pergunta. As preocupações pessoais afetam no foco do processo de desenvolvimento profissional? As preocupações pessoais afetam no foco as preocupações pessoais afetam no foco do processo de desenvolvimento profissional. Eu acredito que, de certa forma, sim, tá? Porque, gente, nós somos um ser humano único, né? Então, se eu tô com algum problema pessoal, por mais que, dependendo do que eu estiver fazendo, eu vou me desconectar daquele pessoal para focar no que eu estou fazendo, eu não consigo esquecer completamente daquele problema. Então, eu acho que eu sou um ser humano. Se eu estou com algum problema pessoal, às vezes interfere um pouquinho. Mas preocupações pessoais, não sei. Porque aí, geralmente, eu tô aqui. E, assim, eu vou dizer mais uma coisa. Minha vida pessoal, ela é um tanto quanto misturada com a minha profissional. Porque eu já trabalho de casa, tudo tá aqui. Mas tô tentando pensar aqui nas minhas preocupações pessoais. Eu acredito que afeta porque a gente é ser humano. Mas eu acho que eu não deixei de fazer alguma coisa por isso. Não ultimamente. Já deixei muito no passado, tá? Mas não ultimamente. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta decentemente, Blue, W. É, mas, enfim, eu acho que é isso. Acho que é isso, porque talvez eu não tenha entendido a pergunta tão perfeitamente. E aí, gente, teve uma mensagem que ficou faltando eu dar aqui sobre essa nossa aula de hoje, onde a gente falou sobre equilíbrio, desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu acredito que tudo começa com uma decisão. Não tem nada que a gente vai fazer se a gente realmente não decida, assim, não tome uma decisão firme com relação a isso. E olha que legal, isso aqui foi uma coisa até que o André falou e eu achei muito incrível, o André Fernandes. Ele falou assim, a origem da palavra decisão, vocês sabem qual é? Decisão significa cortar fora. E aí que entra aquela questão dos sims e nãos que eu estava falando para vocês. Quando a gente toma uma decisão na direção de alguma coisa, a gente consequentemente, tira da nossa vida outras coisas que não estão linkadas àquela decisão, ou que vão te distrair daquela decisão, né? Então, é cortar fora, quando você vai dizer não para outras coisas. E essa decisão, ela é essencial. Tanto que, o que significa circuncisão? Cortar ao redor. O que significa incisão? Cortar dentro. E decisão, cortar o que não te leva para o que você quer. E quando a gente está tentando equilibrar demais as coisas, é quando a gente geralmente não toma uma decisão firme em uma coisa que realmente vai te levar para onde você de verdade quer, tá? Então, eu deixo aqui para vocês esse último recadinho para você parar para refletir sobre a sua vida. Sua vida, ela está equilibrada ou está desequilibrada? Se ela estiver desequilibrada, esse desequilíbrio, ele realmente é na direção que você quer? Esse desequilíbrio realmente te leva na direção dos seus sonhos, dos seus maiores desejos, do que você realmente está disposta a colocar toda a tua energia e intenção nesse momento? Se sim, talvez seja um desequilíbrio que vale a pena nesse exato momento. Então, tudo isso vem através de decisões que a gente precisa tomar e sair de cima do muro.
Por que tanta gente sofre? Porque você toma uma decisão, mas você nem tomou tanto. Você toma uma decisão, mas vamos ver o que dá. Se não der muito certo, eu vou voltar para outra coisa. E aí a gente vive no limbo, gente. A gente está sempre incerto, a gente está sempre confuso, a gente está sempre frustrado. Por quê? Porque a gente não consegue ser consistente e intenso em nada, porque a decisão não foi bem tomada, ela não foi uma decisão firme. Fiquem com Deus e ó, amo vocês. Muito obrigada aí pela confiança e por dividirem um pouquinho do tempo de vocês comigo. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.